Olivia estava parada na porta da maternidade, com seu bebê recém-nascido nos braços e uma mala aos pés. As lágrimas desciam pelo seu rosto enquanto ela olhava o telefone, lendo pela terceira vez a mensagem de voz que havia destruído sua vida. "Para onde eu vou com meu filhinho?" Ela sussurrava entre soluços, sem saber que resposta dar ao pequeno Miguel que dormia tranquilo em seus braços. O sol da tarde batia forte e ela precisava decidir rapidamente o que fazer. Foi então que um SUV preto luxuoso parou bem à sua frente, e dela desceu um homem alto, elegante, carregando um buquê enorme de rosas vermelhas. Quando ele se aproximou e ela viu seu rosto, Olivia não conseguiu acreditar no que seus olhos viam. "Olá, sejam bem-vindos a mais uma história aqui no Recanto das Histórias. Antes de começarmos, contem pra gente nos comentários de qual cidade e país vocês estão nos acompanhando. É sempre uma alegria descobrir de onde vêm nossos queridos ouvintes." Olivia olhou para os 4 testes de gravidez espalhados sobre a pia do banheiro. Todos positivos. Seu coração batia acelerado, não de medo, mas de pura alegria. Aos 26 anos, ela finalmente realizaria o sonho de ser mãe. E tinha certeza de que Rafael ficaria tão feliz quanto ela. Afinal, eles conversavam sobre ter filhos há tanto tempo. Guardou os testes cuidadosamente na bolsa e saiu para a consulta médica. A doutora Helena confirmou o que ela já sabia: 9 semanas de gravidez. "Parabéns, querida. Que idade maravilhosa para ser mãe. Aqui estão os pedidos de exames e o encaminhamento para o ultrassom. Volte na próxima semana para acompanhamento." Olivia saiu do consultório nas nuvens. Mal conseguia conter a felicidade. No caminho para casa, decidiu que não contaria a ninguém ainda. Faria todos os exames primeiro, certificaria-se de que estava tudo bem com o bebê, e só então compartilharia a notícia com a mãe e com Marina, sua melhor amiga. Mas Rafael precisava saber hoje mesmo. Ela prepararia um jantar especial com tudo que ele gostava e daria a notícia de forma inesquecível. Ligou para ele animada. "Amor, você chega em casa que horas hoje?" Rafael respondeu com sua voz sempre calma. "Umas 6 horas. Por quê?" Olivia sorriu travessa. "Tenho uma novidade para você, mas só vou contar à noite." Ele riu do outro lado da linha. "Pelo menos me disse é uma boa notícia." "É ótima. Você vai adorar," ela garantiu antes de desligar. Na saída do supermercado, Olivia esbarrou em alguém conhecido. "Gabriel, desculpa, quase te derrubei." Era seu antigo colega de escola, agora um homem imponente com quase 2 metros de altura e ombros largos. Gabriel sempre fora grande, mas agora parecia ainda mais impressionante. "Oi, Olivia, tudo bem? Nossa, você está radiante hoje. Ganhou na loteria?" Ele sorriu com aquele jeito gentil que sempre teve. "Não, só estou de bom humor mesmo," ela respondeu, sentindo-se genuinamente feliz por vê-lo. Gabriel sempre fora um bom amigo na escola, sempre atencioso, sempre por perto quando ela precisava. Ele era dono de uma empresa de consultoria financeira agora, muito bem-sucedido. "Que bom te ver tão bem, Olivia. Faz tempo que a gente não se encontra." Eles conversaram brevemente antes de se despedirem. Olivia passou a tarde toda preparando o jantar perfeito. Fez o prato favorito de Rafael. Arrumou a mesa com velas. Escolheu uma música ambiente suave. Tudo precisava estar perfeito para o momento em que ela contaria que seriam pais. Ela ensaiava mentalmente como daria a notícia, imaginando a reação dele, o abraço apertado, os beijos, a felicidade compartilhada. Rafael chegou quase às 8 da noite, 2 horas atrasado. Olivia já estava ansiosa esperando. "Desculpa o atraso, o ensaio se estendeu demais hoje," ele disse, parecendo cansado. Rafael era ator, ou pelo menos tentava ser. Nos últimos anos, só conseguira papéis pequenos em produções menores, o que o deixava frequentemente frustrado e de mau humor. "Tudo bem, amor, preparei um jantar especial. Vem ver." Olivia o puxou pela mão até a cozinha. Rafael olhou a mesa arrumada e franziu a testa. "Olivia, estou exausto. Será que eu posso tomar um banho primeiro? Preferia ter avisado antes de fazer tudo isso."
O entusiasmo dela diminuiu um pouco, mas ela sorriu. Claro, vai lá. Depois a gente janta e eu te conto a novidade. Que novidade? Ele perguntou sem muito interesse, já caminhando em direção ao banheiro. Você disse no telefone... Olivia esperava que ele demonstrasse mais curiosidade, mais animação, mas Rafael simplesmente acenou com a mão e fechou a porta do banheiro atrás de si. Ela ficou ali parada, segurando a taça de suco que havia preparado para ele, sentindo aquela primeira pontada de decepção. Enquanto esperava, Olivia começou a preparar mentalmente o que diria. Talvez ele estivesse apenas cansado mesmo. Depois do banho, com um jantar gostoso, ele ficaria de melhor humor. E quando soubesse da gravidez, toda aquela fadiga desapareceria, substituída pela alegria de saber que seria pai. Pelo menos era nisso que ela queria acreditar. Rafael saiu do banheiro após meia hora. Olivia serviu o jantar e eles se sentaram à mesa. Ela notou alguns arranhões nas costas dele, quando ele tirou a camisa para vestir a camiseta. O que foi isso nas suas costas? Perguntou curiosa. Rafael nem hesitou. Ah, deve ter sido quando vesti aquele figurino hoje. Tinha uns botões e deve ter arranhado. Olivia aceitou a explicação e serviu a comida. Eles comeram em relativo silêncio, com Rafael parecendo distante. Finalmente ele olhou para ela e perguntou: então qual é a novidade que você estava tão animada para contar? O coração de Olivia acelerou. Era a hora. Ela sorriu misteriosamente. Tenta adivinhar. É algo com que a gente tem sonhado há anos. Rafael pensou por um momento, olhando para o teto. Não sei. Conseguimos aquelas férias que a gente vinha planejando. Finalmente vamos para a praia? Olivia balançou a cabeça. Não, amor. Pensa em outra coisa que a gente sempre quis. Ele coçou a cabeça, claramente sem ideia. Um carro novo, mas a gente não tem dinheiro para isso ainda. Rafael, lembra do nosso maior sonho? Daquilo que a gente sempre conversava sobre o futuro? Olivia estava começando a ficar desanimada com a falta de entusiasmo dele. Ele continuou pensando sem chegar a lugar nenhum. Desisto. Me conta logo. Ela respirou fundo e sorriu, tentando resgatar a magia do momento. A gente vai ter um bebê. Estou grávida de 9 semanas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael ficou paralisado, com o garfo suspenso no ar, olhando para ela com uma expressão que Olivia não conseguiu decifrar. Não era felicidade, isso ela tinha certeza. Você está grávida? Ele repetiu como se precisasse confirmar que havia ouvido direito. Sim, fui ao médico hoje. Está tudo confirmado. Vamos ser pais, amor. Mas... como? Rafael largou o garfo no prato com força. Como assim, como? Do jeito normal, Rafael. A gente nunca se preveniu porque você sempre disse que queria ter filhos comigo. Olivia estava começando a sentir um aperto no peito. Aquela não era a reação que ela esperava. Definitivamente não era. Eu disse que queria ter filhos? Ele perguntou genuinamente surpreso. Rafael, a gente conversou sobre isso várias vezes. Você nunca se opôs, sempre concordava quando eu falava sobre ter uma família. Olivia sentiu as primeiras lágrimas queimarem seus olhos. Concordar e querer são coisas diferentes, Olivia. Eu só balançava a cabeça quando você falava. Nunca disse explicitamente que queria. Cada palavra dele era como uma facada no coração dela. Mas você não quer nosso bebê? A voz de Olivia tremeu. Rafael suspirou pesadamente, passando as mãos pelo rosto. Não é que eu não queira. É que somos muito jovens ainda. Como vamos sustentar uma criança agora? Minha carreira ainda não decolou. Você trabalha como estilista freelancer. Não temos estabilidade. Olivia não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Rafael, a gente tem o apartamento do meu avô, tenho uma reserva financeira. A gente consegue, sim. E você sempre disse que queria construir uma família comigo. Ela estava desesperada, tentando fazê-lo entender. Olivia, eu não posso lidar com isso agora. É muita responsabilidade. Você já pensou em... sabe, não seguir com a gravidez? A pergunta caiu como uma bomba sobre ela. Você está me pedindo para desistir do nosso filho?
Olivia levantou-se da mesa, as lágrimas agora caindo livremente. Como você pode sugerir uma coisa dessas? Rafael percebeu que havia ido longe demais. Rapidamente mudou de postura, levantando-se também e indo até ela. Desculpa, desculpa. Eu não quis dizer isso. Foi o susto, a surpresa. Claro que podemos ter o bebê. Você tem certeza? Porque eu não vou desistir dele, Rafael. Com você ou sem você, vou ter meu filho. Olivia estava firme em sua decisão, mesmo com o coração partido. Rafael a abraçou, fingindo um carinho que não parecia genuíno. Eu tenho certeza. Vamos ter esse bebê. Vai ser ótimo, você vai ver. Só preciso de um tempo para me acostumar com a ideia. Foi muito de repente. Nos dias seguintes, Rafael pareceu mais animado com a gravidez, ou pelo menos era o que ele demonstrava. Olivia queria acreditar que ele havia realmente mudado de ideia e estava feliz com a chegada do bebê. Ela contou a novidade para a mãe, Beatriz, que ficou radiante com a ideia de ser avó, embora tenha demonstrado certa preocupação sobre Rafael. Filha, você tem certeza de que ele está preparado para ser pai? Vocês nem casaram ainda. Beatriz tocou no assunto delicadamente. Mãe, a gente não precisa de papel carimbado para ser uma família. O importante é que nos amamos e vamos cuidar bem do nosso filho. Olivia defendeu Rafael instintivamente, mesmo sabendo que a mãe tinha suas razões para preocupar-se. Marina, sua melhor amiga, foi mais direta quando soube da notícia. Olivia, você tem certeza absoluta de que quer ter um filho com o Rafael? Ele mal consegue sustentar a si mesmo, quanto mais uma família inteira. Olivia sentiu-se ofendida. Marina, por que você nunca dá um voto de confiança para ele? Ele está mudando, está mais responsável agora. Responsável? Olivia, ele vive às suas custas há anos. Você paga todas as contas, ele usa seu carro, mora no seu apartamento e o que ele faz? Pequenos papéis em peças de teatro que mal pagam alguma coisa. Marina era sempre muito franca, às vezes brutalmente honesta. Ele está tentando, Marina. A carreira de ator é difícil, e agora com o bebê, ele vai se esforçar mais. Eu espero que você esteja certa, mas tenho um pressentimento ruim sobre isso tudo. Marina cruzou os braços, olhando séria para a amiga. Promete que vai ficar de olho, que não vai deixar ele te fazer de boba? Olivia suspirou. Prometo, mas você está errada sobre ele. Vai ver como ele vai ser um pai maravilhoso. Marina apenas balançou a cabeça, claramente não convencida. Uma semana depois, Rafael trouxe uma proposta inesperada. Amor, estava pensando... Esse apartamento tem só 2 quartos. Com o bebê vai ficar apertado. Que tal a gente vender e comprar um lugar maior? 3 quartos seria ideal. Olivia ficou surpresa com a sugestão. Aquele apartamento havia sido herança do avô. Tinha grande valor sentimental. Mas Rafael tinha um ponto. Não sei, Rafael. Esse apartamento foi do meu avô, tem muitas memórias aqui. Ela hesitou. Eu entendo, mas pensa no nosso filho. Ele vai precisar de um quarto só dele, espaçoso, num bairro bom. Podemos vender esse e comprar algo melhor, ou usar o dinheiro como entrada num apartamento maior e fazer um financiamento. Rafael falava com convicção, como se já tivesse planejado tudo. Olivia pensou sobre isso durante dias. Finalmente, decidiu conversar com a mãe sobre a possibilidade. Beatriz não gostou da ideia, mas disse que respeitava a decisão da filha. Só acho que vocês deveriam esperar o bebê nascer antes de fazer mudanças tão grandes. E Olivia, esse apartamento está no seu nome. Tem certeza de que quer vender? Havia uma preocupação genuína na voz da mãe. Mãe, o apartamento é meu, mas quando a gente vende e compra outro, será nosso. Do Rafael e meu. Afinal, somos uma família agora. Olivia estava decidida. Beatriz suspirou profundamente. Está bem, filha. Só promete que vai ter cuidado com tudo. Leia todos os documentos antes de assinar qualquer coisa. Olivia prometeu, sem imaginar o quanto se arrependeria de não seguir esse conselho à risca. Rafael ficou eufórico quando ela concordou. Imediatamente começou a procurar apartamentos, levou Olivia para ver algumas opções,
Mostrava-se super empolgado com a mudança. Olivia se sentia feliz vendo-o tão envolvido, tão animado com o futuro deles. Parecia que finalmente ele estava assumindo responsabilidades, pensando na família que estavam construindo. Eles encontraram um apartamento perfeito, 3 quartos, em um bairro tranquilo, perto de escolas e parques. Não precisaria nem de reformas, poderiam se mudar logo após a compra. Esse é perfeito, Olivia. Olha que cozinha ampla, que varanda espaçosa. Nosso filho vai crescer aqui, vai ser tão feliz. Rafael estava radiante, e Olivia se permitiu sonhar com aquele futuro. No entanto, quando foram acertar os detalhes da venda e compra, surgiu um problema. Olivia começou a ter complicações na gravidez e foi internada com ameaça de perder o bebê. Ela ficou desesperada no hospital, sem poder se movimentar muito, e temia perder a oportunidade de comprar o apartamento que tanto haviam gostado. Foi quando Rafael sugeriu algo que mudaria tudo. Olivia, tem uma solução, Rafael disse ao visitá-la no hospital. Você pode fazer uma procuração me dando poderes para representar você na venda e compra do apartamento. Assim, eu cuido de tudo enquanto você fica aqui se recuperando e cuidando do nosso bebê. Olivia hesitou por um momento. Dar procuração com poderes de venda parecia algo grande e importante demais. Você tem certeza de que isso é necessário? Ela perguntou, ainda insegura. Amor, é a única maneira. O apartamento que a gente gostou pode ser vendido para outra pessoa se a gente demorar. E você precisa ficar em repouso absoluto, os médicos foram claros. Eu só quero cuidar da nossa família. Rafael falava com tanta convicção que Olivia sentiu-se egoísta por duvidar. Está bem. Como eu faço isso daqui do hospital? Rafael sorriu aliviado. O corretor disse que conhece um tabelião que pode vir até aqui fazer o documento. É só você assinar e eu cuido de todo o resto. Você não precisa se preocupar com nada. Olivia concordou, e no dia seguinte o tabelião apareceu com os documentos. Ela assinou sem ler com atenção, confiando plenamente em Rafael. Marina foi visitá-la assim que soube da internação. Quando Olivia contou sobre a procuração, a amiga ficou pálida. Você fez o quê? Olivia, você deu procuração com poderes de venda para o Rafael? A voz de Marina estava alterada, quase em pânico. Sim, ele precisa representar meus interesses na venda e compra do apartamento. Por que está tão nervosa? Olivia, você não percebe o que fez? Você deu a ele o poder legal de vender seu apartamento e fazer o que quiser com o dinheiro. Ele pode simplesmente sumir com tudo. Marina estava visivelmente preocupada. Olivia sentiu uma onda de raiva. Como você pode pensar uma coisa dessas? Rafael é o pai do meu filho. Ele não faria isso comigo. Olivia, eu sei que você não quer ouvir, mas preciso falar. Esse homem vive às suas custas há anos. Agora você deu a ele acesso total ao seu patrimônio. Por favor, diz que pelo menos você vai acompanhar de perto o processo. Marina tentou segurar a mão da amiga, mas Olivia a afastou. Cansei, Marina. Cansei de você sempre colocando o Rafael como vilão. Ele mudou. Está cuidando de mim e do bebê. Está cuidando? Olivia, onde ele está agora? Quantas vezes ele te visitou desde que você foi internada? Marina fez a pergunta que Olivia havia evitado fazer a si mesma. A verdade era que Rafael só havia aparecido 2 vezes em uma semana inteira. Sempre com desculpas sobre ensaios, trabalho, compromissos. Ele está ocupado cuidando de tudo pra gente. Você não entende. Eu entendo mais do que você imagina. Sabe de uma coisa? Quando o Sergei era vivo, ele sempre me alertou sobre pessoas aproveitadoras. Eu só queria que você tivesse alguém que te amasse de verdade, como o Gabriel sempre amou você. Marina mencionou seu falecido namorado e Olivia viu uma oportunidade de atacar. Pelo menos eu tenho alguém, Marina. Você vive presa ao passado. As palavras saíram antes que Olivia pudesse pensar. Marina ficou paralisada, os olhos enchendo de lágrimas. Como você pode dizer uma coisa dessas? Ela sussurrou. Marina, eu... Olivia imediatamente se arrependeu, mas o estrago estava feito. Não, está tudo bem. Eu entendi. Quando você precisar de mim de novo,
E vai precisar? Não sei se estarei disponível. Marina saiu do quarto sem olhar para trás. Olivia ficou sozinha, sentindo-se péssima por ter magoado a melhor amiga. Mas estava tão cansada de todo mundo duvidando do Rafael, tão cansada de ter que defendê-lo o tempo todo. Por que ninguém via o quanto ele havia mudado? Por que ninguém acreditava que ele realmente a amava e queria construir uma família com ela? Aquelas perguntas martelavam em sua cabeça. Os dias no hospital se arrastavam. Rafael ligava eventualmente, sempre corrido, sempre dizendo que estava resolvendo tudo para o bem deles. Olivia recebia mensagens dele com fotos do novo apartamento, informações sobre a venda do antigo, tudo parecia estar progredindo bem. Ela se forçava a acreditar que havia feito a escolha certa, que Rafael merecia sua confiança. Finalmente, após 2 semanas, os médicos deram alta. Você vai ficar bem, mas precisa manter repouso e evitar estresse. A gravidez está estável agora, mas qualquer tensão emocional forte pode ser prejudicial, alertou a médica. Olivia agradeceu e preparou-se para ir para casa, ansiosa para ver como estava o processo da mudança, para finalmente começar a organizar o quarto do bebê. Os meses passaram e Olivia concentrou-se em cuidar da gravidez. Para sua surpresa, Rafael parecia realmente mais presente e atencioso. Ele a ajudava com as coisas pesadas, acompanhava nas consultas médicas, fazia planos para o quarto do bebê. Até Beatriz começou a amolecer e admitir que talvez Rafael estivesse realmente mudando para melhor. Apenas Marina permaneceu distante, sem procurar a amiga após aquela briga dolorosa. A mudança para o novo apartamento aconteceu sem problemas. Era um lugar lindo, espaçoso, perfeito para uma família. Olivia sentia-se grata por Rafael ter cuidado de tudo enquanto ela se recuperava. O quarto do bebê foi montado com carinho. Berço branco, papel de parede com nuvenzinhas, móveis coloridos. Tudo estava pronto para receber o pequeno Miguel. Na última consulta antes do parto, o médico confirmou que estava tudo bem. Pode nascer a qualquer momento agora, Olivia. Fique atenta aos sinais e quando a bolsa romper ou as contrações começarem regulares, venha imediatamente para a maternidade. Ela saiu do consultório ansiosa e feliz. Finalmente conheceria seu filho, finalmente seria mãe. E Rafael seria pai. Eles seriam uma família de verdade. Uma noite, Olivia acordou sentindo algo estranho. Olhou para baixo e viu que a bolsa havia rompido. Rafael, acorda, está na hora. Ele despertou assustado e começou a correr pelo apartamento pegando as bolsas que já estavam preparadas. Chamou uma ambulância, que chegou rapidamente. No caminho para a maternidade, Olivia segurava a mão de Rafael, sentindo medo e emoção ao mesmo tempo. O parto foi longo e difícil. Miguel nasceu depois de 8 horas de trabalho de parto, um menino lindo e saudável. Mas Olivia teve complicações e precisou levar pontos. Você vai precisar ficar internada por 5 ou 6 dias, até removermos os pontos, informou a médica. Olivia concordou, resignada, embora quisesse desesperadamente ir para casa com seu bebê. Rafael visitou no primeiro dia, conheceu Miguel, tirou fotos. Parecia feliz, mas algo em seus olhos estava diferente. Você está bem? Olivia perguntou, percebendo a distância dele. Sim, só cansado. Foi uma noite longa. Ele beijou sua testa e saiu logo em seguida, dizendo que precisava resolver algumas coisas. Olivia ficou com uma sensação estranha, mas atribuiu ao cansaço pós-parto. No segundo dia, Rafael não apareceu. Ligou dizendo que estava muito ocupado com um trabalho importante, que pediria desculpas depois. No terceiro dia, a mesma coisa. Olivia começou a ficar preocupada e magoada. Por que ele não vinha ver o filho? Por que estava tão distante justamente agora, quando ela mais precisava de apoio? As enfermeiras tentavam consolá-la, dizendo que muitos pais ficavam nervosos com recém-nascidos. Foi no 4º dia que tudo desmoronou. Uma enfermeira idosa entrou no quarto para trazer Miguel e comentou casualmente: "Que bom que você mudou de ideia sobre livrar-se do bebê, querida. Foi a decisão certa." Olivia olhou para ela confusa. "Desculpe, do que a senhora está falando?
Eu nunca quis me livrar do meu bebê. A enfermeira pareceu surpresa. Mas quando você veio com ameaça de perda, as análises de sangue mostraram... Mostraram o quê? Olivia estava começando a entrar em pânico. Havia substâncias no seu sangue, como se você tivesse ingerido algo para provocar um aborto natural. As enfermeiras comentaram que você devia ter mudado de ideia e procurado ajuda. Por isso conseguimos salvar o bebê. A enfermeira continuou falando, mas Olivia não conseguia mais processar as palavras. Seu mundo estava desmoronando. Quando a enfermeira saiu, Olivia começou a reconstruir mentalmente os dias que antecederam sua internação. Ela não havia comido ou bebido nada fora de casa. Sempre levava sua própria água e lanches. Isso significava que... não podia ser. Rafael não faria isso. Ele não tentaria... As lágrimas começaram a cair, enquanto a realidade cruel se impunha. Ele havia tentado fazê-la perder o bebê. As mãos de Olivia tremiam enquanto ela pegava o telefone. Precisava conversar com alguém, precisava de ajuda, precisava entender o que estava acontecendo. Mas quem ela poderia chamar? Marina ainda estava magoada. Sua mãe tinha problemas de pressão, e uma notícia dessas poderia causar uma crise. Olivia sentiu-se completamente sozinha, traída, perdida. O que ela havia feito para merecer isso? Olivia passou a noite em claro, lutando contra pensamentos terríveis. Na manhã seguinte, decidiu que precisava falar com Marina, não importava o quanto fosse difícil engolir o orgulho. Ela discou o número com mãos trêmulas. Marina, sou eu, por favor, não desligue. Houve um silêncio do outro lado. Preciso muito de você. Eu errei feio. Você pode me perdoar? Olivia. A voz de Marina estava carregada de emoção. Eu sabia que algo ruim ia acontecer. O que foi? Olivia começou a chorar. Não posso falar por telefone. Você pode vir aqui quando eu receber alta? Preciso da sua ajuda, da sua inteligência, da sua força. Eu fui uma idiota e você estava certa sobre tudo. Marina respirou fundo do outro lado da linha. Quando te dão alta? Amanhã, no início da tarde, Olivia respondeu entre soluços. Vou para o novo apartamento? Marina perguntou, e havia algo estranho em seu tom. Sim, por quê? Olivia não entendeu a pergunta. Nada. Estarei lá às 3 horas. Aguenta firme até lá, está bem? Marina desligou, deixando Olivia confusa, mas um pouco mais aliviada. Pelo menos teria sua amiga de volta. Mais tarde, naquele dia, Olivia tentou ligar para Rafael várias vezes. Ele não atendia. Finalmente, deixou uma mensagem. Rafael, preciso falar com você urgentemente. Me liga, por favor. Horas se passaram sem resposta. Quando já era quase meia-noite, uma notificação chegou. Não era uma ligação, era uma mensagem de voz. Olivia apertou o play com o coração apertado. Olivia, me desculpa fazer isso assim, mas não teria coragem de te falar pessoalmente. A voz de Rafael soava distante, fria. A verdade é que nunca quis ter um filho. Essa foi uma decisão sua, não minha. Achei que você perceberia com o tempo que eu não estava interessado em ser pai, mas você insistiu. Tentei te dar sinais, mas você não quis ver. Olivia estava paralisada, incapaz de acreditar no que ouvia. Eu deveria ter terminado com você há muito tempo, mas era confortável. Você cuidava de tudo, pagava as contas, me dava estabilidade, enquanto eu tentava fazer minha carreira decolar. Mas a verdade é que tenho outra pessoa, Olivia. Estamos juntos há 4 anos. Ela é atriz também. Nos entendemos melhor. E agora decidimos assumir nosso relacionamento. Cada palavra era uma facada no coração de Olivia. Sobre o apartamento, vendi. Peguei o dinheiro e já me mudei com ela. Você tem sua mãe, tem um apartamento grande onde pode morar. Não vai precisar de mim. Ah, e sobre a paternidade, já assinei a renúncia de direitos. Pode registrar o menino com o nome que quiser, não me importo. Boa sorte, Olivia, você vai conseguir se virar. E a mensagem acabou. Olivia ficou sentada na cama do hospital, segurando o telefone, sentindo como se todo o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Ele vendeu seu apartamento.
Seu apartamento, a herança do avô, o lar onde ela cresceu, onde planejava criar seu filho. Rafael roubou tudo dela e fugiu com outra mulher, e ainda havia tentado fazer com que ela perdesse o bebê. Que tipo de monstro faz isso com alguém que o ama? As lágrimas vinham em ondas. Olivia chorava pela traição, pela ingenuidade, pela estupidez de ter confiado cegamente. Chorava por Marina, que tentou avisá-la e foi afastada. Chorava por sua mãe, que teria sua casa invadida por uma filha e um neto. Chorava por Miguel, que cresceria sem pai. E chorava por si mesma, por ter sido tão facilmente enganada, usada, descartada. Uma enfermeira entrou no quarto e encontrou Olivia em estado de choque. "Querida, o que aconteceu? Você está bem?" Olivia mal conseguia falar. "Minha vida acabou. Tudo que eu tinha, tudo que eu construí, ele levou tudo embora." A enfermeira sentou-se ao lado dela e a abraçou. "Escuta, você tem seu filho. Enquanto há vida, há esperança. E pelos seus gritos de dor, eu sei que você é forte. Vai superar isso." Mas Olivia não se sentia forte. Sentia-se destruída, humilhada, quebrada em 1000 pedaços. Como ela enfrentaria sua mãe? Como explicaria que foi enganada tão facilmente? Como reconstruiria sua vida do zero, agora com um bebê recém-nascido para cuidar? As perguntas sem resposta ecoavam em sua mente enquanto a noite se arrastava interminável. Cada minuto, uma eternidade de dor e arrependimento. A manhã chegou, mas para Olivia parecia que o sol nunca mais brilharia da mesma forma. A médica veio, removeu os pontos, deu as últimas instruções. "Você está liberada. Cuide-se bem e, se precisar de qualquer coisa, não hesite em procurar ajuda." Olivia agradeceu mecanicamente e começou a arrumar suas coisas. O hospital forneceu os documentos do bebê. Ela olhou para Miguel dormindo tranquilo no berço. Pelo menos tinha ele. Olivia desceu até a recepção do hospital, carregando Miguel nos braços e sua bolsa na outra mão. Cada passo era doloroso, não só fisicamente, mas emocionalmente. Ela parou na porta da maternidade, olhando para a rua movimentada. O sol de outono estava forte, quente demais para a época. Onde ela iria agora? Para a casa da mãe, obviamente. Mas como chegaria lá? Precisava chamar um táxi. Enquanto procurava o telefone na bolsa, a realidade da sua situação a atingiu com força total. Não tinha mais casa. Não tinha mais o apartamento onde cresceu, onde sonhou criar seu filho. Não tinha mais Rafael, que revelou ser um mentiroso, um ladrão, um monstro capaz de tentar eliminar seu próprio filho. Estava sozinha, vulnerável, com um recém-nascido dependendo dela. "Para onde eu vou com meu filhinho?" ela sussurrou, as lágrimas voltando. Colocou a bolsa no chão, segurando Miguel firmemente, e começou a chorar abertamente. Algumas pessoas passavam e olhavam com pena, mas ninguém parava. Era apenas mais uma cena triste na porta de um hospital, mais uma história de dor em uma cidade grande e indiferente. Olivia limpou as lágrimas com as costas da mão, tentando se recompor. Precisava ser forte pelo seu filho, precisava seguir em frente, não importava o quão difícil fosse. Foi então que um SUV preto luxuoso parou bem na frente dela. Os vidros eram escuros, impossível ver quem estava dentro. Olivia pensou que talvez fosse alguém buscando outra paciente, mas a porta do motorista se abriu. Um homem alto saiu, carregando um buquê enorme de rosas vermelhas. O buquê era tão grande que ela não conseguia ver o rosto dele imediatamente. "Espero que você não esteja planejando pegar um táxi com um recém-nascido", a voz disse. Algo na voz era familiar, mas Olivia não conseguia processar. Estava exausta demais, emocionalmente destruída demais. "Não é muito seguro para bebês tão pequenos andar em carros de motoristas desconhecidos", o homem continuou, ainda escondido atrás das flores. Olivia sentiu uma pontada de irritação. Quem era esse estranho para dar palpites na vida dela? "Não tenho escolha", ela respondeu com voz cansada. "Sempre há escolha", o homem disse, e então moveu o buquê para o lado, revelando seu rosto. Olivia piscou várias vezes, achando que estava tendo alucinações. "Gabriel?"
Ela mal conseguia acreditar. Oi, Olivia. Vim buscar você e o Miguel. Ele sorriu aquele sorriso gentil e caloroso que ela lembrava da escola. Como você... O que você está fazendo aqui? Quem te disse... Ela estava completamente confusa. Está grávido de curiosidade, eu sei. Mas primeiro vamos colocá-la no carro. Você não deveria estar em pé, especialmente segurando o bebê e essa bolsa. Gabriel pegou a bolsa dela e a colocou no porta-macos. Depois ajudou Olivia a entrar no carro, que tinha travesseiros estrategicamente posicionados para que ela pudesse sentar confortavelmente após o parto. Você planejou isso? Ela perguntou incrédula. Planejei algumas coisas, sim, Gabriel respondeu misteriosamente enquanto entrava no carro e começava a dirigir. Olivia percebeu que ele estava indo direto para o apartamento da mãe sem precisar perguntar o endereço. Como ele sabia? Tantas perguntas giravam em sua cabeça, mas ela estava cansada demais para vocalizá-las. Gabriel, eu não entendo nada. O que está acontecendo? Ele olhou para ela pelo retrovisor e sorriu. Você vai entender tudo em breve. Por enquanto, apenas relaxe. Você e o Miguel estão seguros agora. Havia algo na voz dele, uma certeza, uma proteção que Olivia não sentia há muito tempo. Ela olhou para o buquê de rosas no banco ao lado e para o bebê dormindo em seus braços. O telefone de Gabriel tocou e ele atendeu pelo viva-voz. Sim, estamos chegando. 5 minutos. Ele desligou sem dizer mais nada. Quando o carro estacionou em frente ao prédio da mãe de Olivia, ela viu algo completamente inesperado. Sua mãe Beatriz estava lá segurando um enorme buquê de balões coloridos, e ao lado dela estava Marina, sua melhor amiga, também sorrindo e acenando. O que? Olivia começou, mas as palavras morreram em sua garganta. Como todos eles estavam ali? Como sabiam que ela chegaria justamente agora? Beatriz praticamente correu até o carro assim que Gabriel abriu a porta. Meu neto, deixa eu ver meu netinho. Ela pegou Miguel cuidadosamente nos braços, com lágrimas de alegria nos olhos. Marina ajudou Olivia a sair do carro, abraçando-a apertado. Bem-vinda de volta, amiga. Tenho muito para te contar. Olivia estava atordoada, tentando entender como aquela cena estava se desenrolando na sua frente. Tão diferente do pesadelo que ela havia imaginado. Dentro do apartamento de Beatriz, Olivia foi guiada até o sofá, onde se sentou cautelosamente, ainda dolorida. Marina sentou-se ao seu lado, segurando sua mão. Gabriel permaneceu de pé, encostado na parede, observando a cena com um sorriso suave. Beatriz estava completamente absorta com o neto, falando bobagens carinhosas para o pequeno Miguel. A confusão na cabeça de Olivia era total. Alguém pode me explicar o que está acontecendo? Olivia finalmente perguntou, olhando de uma pessoa para outra. Marina respirou fundo e começou. Lembra quando eu liguei outro dia perguntando sobre o Rafael ter viajado? Foi porque alguém me avisou que tinham visto ele com outra mulher. Não era a primeira vez, mas dessa vez resolvi investigar de verdade. Olivia sentiu o estômago apertar. Liguei para o Gabriel, que tem muitos contatos no mundo dos negócios, e sabia que ele poderia me ajudar a descobrir o que o Rafael estava tramando. Gabriel descobriu que o Rafael tinha registrado o apartamento no nome dele, não no de vocês dois como você pensava. Isso já foi um sinal de alerta gigante. Marina pausou, observando a reação da amiga. Olivia estava pálida, processando essa informação. Gabriel tomou a palavra. Usei meus contatos para verificar a documentação. O Rafael foi muito esperto. Quando você assinou aquela procuração no hospital, ela dava a ele poderes irrestritos. Ele vendeu o apartamento e registrou o novo no nome dele sozinho. Você não aparece em nenhum documento. Tecnicamente, legalmente, você foi completamente excluída da transação. Cada palavra era como um golpe para Olivia. Descobrimos que ele planejava fugir assim que o bebê nascesse. Tinha tudo organizado. A outra mulher, um apartamento novo em outra cidade, tudo pago com o seu dinheiro. Marina continuou, sua voz cheia de raiva contida.
Gabriel entrou em contato com alguns advogados e descobriu que o Rafael estava prestes a desaparecer. Então, tomamos medidas. Olívia olhou para Gabriel, que assentiu confirmando. Usei meus contatos e consegui que ele fosse detido antes que pudesse fugir com todo o dinheiro. Ele está preso agora, Olívia. Vai responder por fraude, apropriação indébita. E tentamos incluir a questão da tentativa de provocar aborto com base no relato da enfermeira. Gabriel falou calmamente, mas havia uma dureza em seus olhos. Ninguém machuca você e sai impune. Ninguém. Olívia começou a chorar de novo, mas dessa vez eram lágrimas de alívio misturadas com tristeza. Vocês fizeram tudo isso por mim, mesmo depois de eu ter sido tão horrível com vocês? Ela olhou para Marina, lembrando das palavras cruéis que havia dito no hospital. Mesmo depois de eu ter te machucado tanto? Marina abraçou a amiga apertado. Porque eu te amo, idiota. Você é minha irmã. Sempre serei leal a você, mesmo quando você for uma boba apaixonada. E o dinheiro do apartamento? Ele gastou tudo? Olívia perguntou, temendo a resposta. Gabriel balançou a cabeça. A maior parte foi recuperada. Está congelado em uma conta judicial até o processo terminar. Depois você terá tudo de volta, com juros. Ele mal teve tempo de gastar alguma coisa. Olívia não conseguia acreditar. Havia justiça, afinal. Rafael pagaria pelo que fez. Ela não estava completamente destruída. Beatriz, que havia colocado Miguel no berço que estava misteriosamente montado no quarto, voltou para a sala. Filha, eu sabia que algo estava errado. Tentei te avisar tantas vezes, mas você estava cega de amor. Agradeça a Deus pela Marina e pelo Gabriel, que nunca desistiram de você. Ela sentou-se ao lado da filha, passando a mão carinhosamente em seu cabelo. Agora você vai ficar bem. Todos nós vamos cuidar de você e do Miguel. Eu fui tão idiota, Olívia disse baixinho. Todos tentaram me avisar e eu não quis escutar. Defendi um homem que só queria me usar, me roubar, que tentou fazer mal ao meu filho. Como eu pude ser tão cega? Gabriel se aproximou e se ajoelhou na frente dela, olhando nos seus olhos. Você não foi idiota. Você amou. Amar não é crime. O crime foi o que ele fez com esse amor. Mas agora você aprendeu, cresceu e vai seguir em frente. Marina, me desculpa. Me desculpa mesmo por ter dito aquelas coisas horríveis sobre o ser gay, sobre você viver no passado. Eu estava errada, estava sendo cruel, só porque não queria aceitar que você tinha razão sobre o Rafael. Olívia agarrou a mão da amiga com força. Marina sorriu com lágrimas nos olhos. Já esqueci, mas você vai ter que me aguentar sendo super protetora agora, sem reclamações. As duas riram entre lágrimas. Após alguns minutos de silêncio confortável, Beatriz se levantou. Vou preparar um chá para todos. Marina, me ajuda? Era claramente uma desculpa para deixar Gabriel e Olívia sozinhos. Marina entendeu o recado e seguiu Beatriz para a cozinha. Olívia e Gabriel ficaram na sala. Um silêncio diferente pairando entre eles agora. Ele ainda estava ajoelhado na frente dela, segurando suas mãos. Gabriel, eu preciso entender uma coisa. Olívia começou, olhando para aqueles olhos gentis que sempre foram tão familiares. Por que você fez tudo isso por mim? Nós mal nos falamos nos últimos anos. Você tinha sua vida, seus negócios. Poderia ter simplesmente ignorado quando a Marina te procurou. Por que se envolveu tanto? Ela precisava saber. Precisava entender o que motivava aquele homem impressionante. Gabriel sorriu tristemente. Olívia, você realmente não percebe? Você nunca percebeu? Ele balançou a cabeça, quase rindo de si mesmo. Na escola, eu era completamente apaixonado por você. Todo mundo sabia. Marina sabia, seus outros amigos sabiam, até o Rafael sabia. Você era a única que não percebia, ou fingia não perceber. Olívia arregalou os olhos, genuinamente surpresa. Como ela não havia percebido? Eu tentei te mostrar de todas as formas possíveis. Estava sempre por perto, te defendia, te ajudava com tudo. Quando o Rafael apareceu, eu vi imediatamente o tipo de pessoa que ele era. Tentei te avisar.
Mas você já estava apaixonada. Gabriel apertou gentilmente as mãos dela. Lembra daquela vez que ele foi atacado no parque e eu salvei vocês? Depois descobri que foi a armação dele para ganhar sua simpatia. O quê? Olivia estava chocada. Aquilo foi armação, mas ele estava machucado de verdade. Gabriel assentiu. Eram amigos dele do teatro. Ele planejou tudo para se fazer de vítima e te deixar com pena dele, para que você nunca o largasse. Ele era esperto, manipulador desde sempre. Mas você não queria ver. Quando tentei te contar na época, ele me acusou de estar com ciúmes e você acreditou nele. Olivia sentiu uma onda de náusea. Quantas mentiras, quantas manipulações ao longo de todos esses anos. Eu fui tão cega, tão burra. Ela começou a chorar de novo. Gabriel limpou suas lágrimas com o polegar. Você não foi burra. Ele era bom no que fazia. Era um ator, afinal. Sabia representar o papel que você queria ver. Havia uma amargura em sua voz. Anos de frustração acumulada. Depois da escola, eu tentei seguir em frente. Gabriel continuou. Foquei nos meus estudos, construí minha empresa, saí com outras pessoas. Mas nenhum relacionamento funcionava porque eu sempre te comparava com elas. Eu sempre te amei, Olivia. Mesmo de longe, mesmo sabendo que você estava com ele, eu nunca parei de te amar. Por isso, quando a Marina me ligou desesperada dizendo que você estava em perigo, eu não hesitei um segundo. Gabriel, Olivia não sabia o que dizer. Estava processando tantas informações, tantas emoções ao mesmo tempo. Você merecia alguém muito melhor do que eu. Alguém que te visse, que te valorizasse desde o início. Eu te dei tanto desgosto, tanto sofrimento. Ele balançou a cabeça, interrompendo-a. Você não me deu nada. As escolhas foram minhas. Eu escolhi te amar, escolhi esperar, escolhi estar aqui agora. Mas por quê? Por que esperar tanto tempo por alguém que estava com outra pessoa, que te ignorou, que não te valorizava? Olivia precisava entender. Gabriel sorriu, aquele sorriso suave que sempre a fazia sentir-se segura. Porque quando você ama alguém de verdade, você não desiste facilmente. Você espera, você torce, você está lá quando essa pessoa precisar. E eu sempre soube que um dia você precisaria de mim. Olivia olhou para ele. Realmente olhou, pela primeira vez desde que se reencontraram. Viu um homem forte, bem-sucedido, gentil, leal. Viu alguém que sempre esteve lá por ela, mesmo quando ela não merecia. Viu anos de amor paciente e incondicional. Eu não mereço você, ela sussurrou. Deixa eu ser o juiz disso, Gabriel respondeu, levando a mão dela até os lábios e beijando gentilmente. Olivia, eu sei que você acabou de passar por algo traumático. Sei que você precisa de tempo para se curar, para processar tudo. Não estou pedindo nada agora. Então por que está me dizendo tudo isso? Ela perguntou confusa. Gabriel se levantou e foi até o casaco que havia deixado na cadeira. Voltou com uma pequena caixa de veludo. Porque eu quero que você saiba que quando estiver pronta, quando tiver se curado e estiver preparada para recomeçar, eu estarei aqui, esperando, como sempre estive. Ele abriu a caixa, revelando um anel de noivado simples, mas elegante. Olivia olhou para o anel, depois para Gabriel, depois para o anel novamente. Gabriel, eu acabei de ter um bebê de outro homem. Um homem que me traiu, roubou e tentou fazer mal ao meu filho. Eu tenho uma bagagem enorme agora. Por que você iria querer isso? Ele se ajoelhou novamente, segurando a caixa aberta. Porque eu te amo. Amo você desde a escola e vou te amar até o fim da minha vida. E o Miguel? Ele é parte de você. Então já o amo também. Eu não posso aceitar isso agora, Olivia disse, olhando para o anel com lágrimas nos olhos. Eu estou muito confusa, muito machucada. Acabei de descobrir que minha vida inteira dos últimos anos foi uma mentira. Preciso de tempo para me encontrar, para curar. Gabriel fechou a caixa e sorriu compreensivo. Eu sei. Por isso não estou pedindo uma resposta agora. Apenas quero que você saiba que a opção existe quando você estiver pronta. Marina e Beatriz voltaram da cozinha.
carregando uma bandeja com chá e biscoitos. Era óbvio que elas haviam dado tempo suficiente para a conversa privada. Marina olhou entre Gabriel e Olívia, tentando decifrar o que havia acontecido. "Está tudo bem aqui?" ela perguntou cautelosamente. Olívia assentiu, limpando as lágrimas. "Está sim. Está melhor do que tem estado em muito tempo." Os dias seguintes foram um turbilhão. Olívia ficou na casa da mãe, recuperando-se do parto e adaptando-se à rotina com o bebê. Marina visitava todos os dias, ajudando com o que fosse necessário. Gabriel também aparecia frequentemente, sempre com algum presente para o Miguel ou alguma coisa que Olívia precisava. Ele era atencioso sem ser invasivo, presente sem ser sufocante. Era perfeito de uma forma que Olívia nunca havia experimentado antes. O processo contra Rafael estava em andamento. Os advogados de Gabriel haviam construído um caso sólido. Havia evidências da fraude, testemunhas do hospital sobre a tentativa de provocar aborto, depoimentos da outra mulher que também havia sido enganada por ele. Rafael tentou argumentar que tudo foi um mal-entendido, mas as provas eram irrefutáveis. Ele seria condenado, disso não havia dúvida. "Como você está lidando com tudo isso?" Marina perguntou uma tarde enquanto elas tomavam café na varanda de Beatriz. Olívia amamentava Miguel, olhando para o rosto perfeito do seu filho. "Honestamente, alguns dias são mais difíceis que outros. Tem horas que eu me sinto uma idiota por ter acreditado nele por tanto tempo. Mas então olho para o Miguel e percebo que, apesar de tudo, ganhei algo maravilhoso dessa situação horrível." "E o Gabriel?" Marina perguntou com um sorriso maroto. "Como você está se sentindo em relação a ele?" Olívia corou. "Eu não sei, Marina, é tão confuso. Ele é incrível, sempre foi. Mas tenho medo. Medo de confiar de novo, medo de errar de novo, medo de não ser o suficiente para ele." Marina segurou a mão da amiga. "Olívia, o Gabriel te ama há anos. Ele sabe exatamente quem você é e te ama mesmo assim. Não é como o Rafael que fingia e manipulava." "Eu sei, mas... E se eu estragar tudo? E se meus traumas desse relacionamento com o Rafael contaminarem o que eu poderia ter com o Gabriel?" Olívia expressou seu medo mais profundo. Marina pensou por um momento antes de responder. "Então, você trabalha nisso. Faz terapia, conversa com ele, constrói algo novo devagar. O Gabriel não está com pressa. Ele esperou anos, pode esperar mais alguns meses, enquanto você se cura." Passaram-se 3 meses. Olívia começou terapia e estava processando o trauma do relacionamento abusivo. Miguel estava crescendo saudável e feliz, trazendo alegria para todos ao seu redor. O julgamento de Rafael terminou com ele sendo condenado a 5 anos de prisão por fraude e apropriação indébita. O juiz foi particularmente duro ao considerar a tentativa de provocar aborto, mesmo que não pudesse ser provada, além da dúvida razoável no tribunal criminal. Gabriel continuou sendo uma presença constante, mas respeitosa. Ele nunca pressionou Olívia por uma resposta. Nunca fez ela se sentir obrigada a nada. Simplesmente estava lá, sendo o amigo leal e o apoio que ela precisava. Aos poucos, Olívia começou a perceber que os sentimentos que estava desenvolvendo por ele eram diferentes de tudo o que havia sentido pelo Rafael. Era mais maduro, mais profundo, mais real. Uma tarde, Olívia pediu para Gabriel encontrá-la no parque, onde costumavam ir quando eram adolescentes. Ele chegou ansioso, sem saber o que esperar. Olívia estava sentada em um banco, Miguel dormindo tranquilo no carrinho ao lado dela. Gabriel sentou-se ao lado, esperando ela começar a falar. "Eu estive pensando muito", ela começou, olhando para as crianças brincando no parquinho à frente. "Sobre nós, sobre o que você me ofereceu, sobre o futuro." Ela se virou para olhá-lo. "Eu ainda tenho medo, ainda estou curando, mas percebo agora que você sempre esteve lá, na escola quando eu precisei de ajuda, quando a Marina me procurou preocupada. Na porta da maternidade quando eu estava completamente perdida. Você sempre esteve lá." Gabriel ouvia atentamente, sem interromper. "Eu não sei se estou pronta para casamento imediatamente", Olívia continuou. "Mas gostaria de tentar, de nos dar uma chance.
de construir algo real, honesto, baseado em respeito e amor verdadeiro. Você ainda quer isso? Mesmo sabendo que vai levar tempo? Gabriel sorriu, aquele sorriso caloroso que sempre a fazia sentir-se em casa. Eu esperaria uma vida inteira por você, Olivia. Alguns meses, anos, o que você precisar. Eu não vou a lugar nenhum. Ele pegou a caixa do bolso, aquela mesma caixa com o anel. Não precisa colocar agora se não estiver pronta, mas quero que você tenha, como um símbolo da minha promessa. Quando você estiver pronta, quando se sentir segura, quando tiver certeza, você me avisa. Olivia pegou a caixa com mãos trêmulas e a abriu. O anel brilhava na luz da tarde. Era lindo, delicado, perfeito. Ela olhou para Gabriel e viu anos de amor paciente nos olhos dele. Eu quero tentar usar, ela disse suavemente. Não como noivado ainda, mas como uma promessa de que estou trabalhando para chegar lá, para ser a pessoa que merece alguém como você. Gabriel cuidadosamente tirou o anel da caixa e colocou-o no dedo dela. Serviu perfeitamente, como se tivesse sido feito especialmente para ela. Porque foi. Ele havia mandado fazer anos atrás, esperando pelo dia em que poderia dá-lo a ela. 6 meses depois, Olivia e Gabriel se casaram em uma cerimônia simples, mas linda, com Marina como madrinha e o pequeno Miguel como parte do cortejo. Beatriz chorou de felicidade vendo a filha finalmente com alguém que a merecia. Até Sasha, como Gabriel era carinhosamente chamado na escola, tinha lágrimas nos olhos ao ver seu sonho de anos finalmente se realizando. Rafael continuava preso, pagando por seus crimes. Olivia descobriu através dos advogados que ele havia feito o mesmo golpe com outras mulheres antes, sempre se aproveitando de pessoas vulneráveis e apaixonadas. Ela sentiu pena das outras vítimas, mas também alívio por ter escapado quando escapou. O dinheiro do apartamento foi recuperado e Olivia decidiu investir em sua carreira como estilista, abrindo seu próprio ateliê. Gabriel adotou Miguel legalmente, tornando-se seu pai em todos os sentidos. Eles se mudaram para uma casa ampla, com jardim onde Miguel poderia brincar. Marina era presença constante, como a tia que mimava demais e sempre estava lá quando precisavam. Beatriz visitava frequentemente, radiante por ver a filha finalmente feliz e segura. Olivia aprendeu que o amor verdadeiro não manipula, não engana, não usa. O amor verdadeiro espera, apoia, permanece. Ela olhava para Gabriel brincando com Miguel no jardim e sentia gratidão por ter tido uma segunda chance, por ter encontrado alguém que a amava incondicionalmente. As cicatrizes do passado ainda estavam lá, provavelmente sempre estariam, mas agora ela tinha as ferramentas e o apoio para lidar com elas. Na porta da maternidade naquele dia terrível, Olivia havia perguntado: "Para onde eu vou com meu filhinho?", achando que não tinha resposta. Mas a resposta estava ali o tempo todo, descendo de um SUV preto luxuoso, carregando rosas vermelhas e um amor que havia esperado anos para ser reconhecido. Às vezes, as melhores histórias de amor são aquelas que levam tempo para se desenvolver, que enfrentam obstáculos impossíveis, mas que no final prevalecem porque são genuínas, pacientes e verdadeiras. Se essa história tocou o seu coração, tenho certeza de que a próxima, que já está aparecendo aí na sua tela, vai te emocionar ainda mais. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo e conte nos comentários o que achou dessa virada surpreendente. Um beijo carinhoso e até a próxima história, repleta de emoção, superação e justiça poética.